sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Olá, olá, boa noite, saúdo a todos vocês na graça e na paz de Cristo, chamando todos bem-vindos para o nosso momento de estudo bíblico, momento de um devocional. Que bom ter você conosco nesta noite, aqui em Curitiba, uma noite gelada, uma noite fria, não sei como está aí na sua cidade, o pessoal da congregação aqui de Curitiba certamente vão concordar comigo que hoje está frio, está muito gelado, né? Mas, mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de podermos falar um pouco mais sobre a palavra dele. E hoje é um tema que é muito interessante, um tema ligado aí diretamente ao nosso crer, tem a ver com o Pentecostes, tem a ver com o Espírito Santo. E é esse tema hoje que queremos refletir. Pentecostes, que festa foi essa? Conforme nós temos lá em Atos 2. Já que no próximo final de semana, no próximo domingo, a Igreja Cristã lembra o dia de Pentecostes. E hoje queremos falar sobre isso. Incentivo você a colocar nos seus comentários de onde você está falando, de onde você, enfim, está acompanhando esse nosso momento de estudo. Dê lá o seu boa noite, o seu oi, o seu olá. Aos membros da congregação São Lucas aqui do Pinheirinho, um abraço muito especial a todos vocês. Bom ter todos vocês aqui participando desse nosso estudo, crescimento da fé, crescimento no conhecimento da palavra de Deus. E também a outros membros de outras congregações, de outras cidades, sintam-se abraçados. Você que não é luterano, que está acompanhando também esse nosso estudo, seja bem-vindo.
Também incentivo você a compartilhar essa live, esse nosso estudo de hoje com seus amigos, falar um pouco sobre o Espírito Santo, né? Uma ótima oportunidade para também o Espírito Santo, agir em corações, né? Então compartilhe com seus amigos esse nosso estudo para ouvir, aprender e também interagir conosco aqui através da nossa live. Se você tiver dúvidas, pergunte, mande lá. Uma das perguntas que hoje precisamos responder foi feita já na terça-feira. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? E agora? Queremos refletir então sobre essa pergunta também. Muito bem, vamos dar uma olhadinha para ver quem já nos acompanha no nosso estudo de hoje. Como eu já disse, dê lá o seu boa noite, né? Mande o seu abraço. Vamos lá, quem é que já está conosco? O Lúcio Moraes, boa noite, seja bem-vindo. Também o Narciso Bonato e a Deise, né, aqui da congregação, sejam bem-vindos. Também Edarci Vermaier, boa noite, seja bem-vindo. Também o Alobim Cordeiro, boa noite, lá de Ponta Grossa. Neuza Kiakoski, lá de Araucária, né, boa noite também. Adriana, a Toste, o Ademar, né, o pequeno Arthur, um abraço para vocês, sejam bem-vindos. Também a Margarida de Verck, talvez o Geraldo também está lá, né? Um abração aí para o Geraldo. Também para a dona Vanir Neumann, um abraço, seja bem-vinda. O Valdemar Discher, lá do Espírito Santo, né? Muito bem. Também o Leandro Vols, boa noite. Ari Krieger, boa noite, lá de Fraiburgo, muito bem. Também a dona Ângela Miller, também está aí na sintonia, muito bem. Ainda bem, né? A Ângela é minha esposa, né? A Irani Spering, boa noite. Também o Volney, né? Muito bem. Também nosso presidente da congregação São Lucas, aqui de Curitiba, Elson Aidan, boa noite, seja bem-vindo. Também a Favena dos Passos, boa noite. Também o Argeu Klippel, boa noite. Dona Elga Larsen, imagino que também esteja lá o Lotário, né? E não sei se o Daniel também está na sintonia, mas eu imagino que sim, sejam bem-vindos. Também o Gustavo Storr, ou Schorsch, né? Seja bem-vindo, um grande abraço, Gustavo, né? Bom ter você conosco também. Também a Gilvane Lang, um abraço, minha prima lá do Rio Grande do Sul. Bom ter vocês aí em nossa companhia. Também a Zenira Bredo, um abraço, boa noite. Também, quem mais? A Luzia Galbo, né? Boa noite, seja bem-vinda. Também a dona Delci Bredo, a esposa do pastor Eldo Bredo. Imagino que o pastor Eldo também esteja lá na companhia conosco. A semana que vem ele vai nos dirigir um estudo, né? Então, semana que vem já está convocado aí para o nosso estudo bíblico, né? Muito bem, um abraço muito especial também aí para a Nilva de Oliveira, boa noite, a família dela também deve estar toda reunida lá. A Elisângela dos Santos, né? Também um abraço todo especial, boa noite. Também a Giane Chornak, né? Muito bem, a Adriana Stefan, também o Edson, o Dudu, né? Um abração para essa família também. Já apareceu aqui o pastor Eldo também, né? Também a Elzira Otto, Esther Neitzel, dona Marlene Miller, né? Minha mãe. A Célia Pagung, né? Seja bem-vinda, lá do Espírito Santo. Seu Edmundo Petriche, aqui da congregação, seja bem-vindo. Eu imagino que também a esposa está lá juntinho, acompanhando aí, né? Muito bem. A dona Lília, né? Muito bem, um abraço aí para vocês. Também o Valdir Petriche, seja bem-vindo, Valdir, né? Bem-vindo. Também o Robson Forpag, e aí vai, né? Muito bem, que bom ter vocês aí, né? Alice Friedrich, também o Marco Antônio Busch, lá do Rio Grande do Sul. A dona Rose Martins, né? Muito bem, boa noite, seja bem-vinda. Sempre participando conosco aqui. Ok, gente, que legal, bom ter vocês aí, né? Vão colocando lá os seus nomes, enfim, da onde vocês estão.
Como eu disse mais uma vez, se quiserem, compartilhem com os amigos de vocês esse nosso estudo de hoje. É um assunto que, ele é um assunto um tanto quanto conhecido, mas ele também gera, por vezes, algumas dúvidas, né? Alguns temas aí que estão ligados ao Espírito Santo muitas vezes geram dúvidas, e a gente quer hoje conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Sobre esse tema Espírito Santo, a ação, a obra dele em nossa vida. Será que o Espírito Santo continua agindo ainda hoje? Quando foi que ele agiu? Provavelmente na primeira vez em nossa vida. São perguntas interessantes. Então, por favor, participe conosco aí desse nosso momento de estudo. Mas como nós temos o costume, sempre cantamos um ou dois hinos, e hoje vamos cantar dois hinos. Um que nós já cantamos algumas vezes aqui, bem conhecido também, né? E outro hino depois que também é muito conhecido pelo Inário Luterano, Vem o Espírito Divino. O primeiro, O Senhor é o meu pastor. Vamos cantar? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor. Cante junto conosco, forte, alto. Vou aumentar aqui para você ter mais facilidade em ver a letra. Tá? Vamos lá. Conhecido, e o próximo também é bem conhecido, Vem Espírito Divino, né? Um hino bem conhecido do Inário Luterano. Se você tiver o seu Inário Luterano, é o hino do 140 do Inário Luterano. Vamos lá? Vem Espírito Divino, ligado então ao tema de hoje, sobre o Pentecostes. Vamos lá.
Muito bem, esses são os dois hinos, então, hinos bem conhecidos, né? Hinos fáceis de cantar. Esse segundo aí, Vem Espírito Divino, é um hino muito conhecido dentro da igreja e, de fato, é esse grande convite, né, para que o Espírito Santo venha e continue agindo, né, em nossa vida, em nossos corações. Muito bem, antes de seguirmos, vamos fazer um momento de oração, pedindo que Deus abençoe também esse nosso momento de estudo hoje. Se você puder, feche os seus olhos, baixe a cabeça, se concentre e vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome para todo o sempre. Te louvamos, ó Deus, por teu amor revelado em Jesus, o qual, pela ação do teu Espírito Santo, fez e faz com que olhamos para esse Jesus, com que olhemos para Cristo como nosso Senhor e Salvador. Te louvamos, ó Deus, porque esse mesmo Espírito continua agindo em nossos corações, fazendo com que permaneçamos firmes na fé, na confissão de fé. Abençoe esse nosso estudo de hoje, derrame sobre nós o teu Santo Espírito, para que, firmes na fé, crendo em Cristo como Salvador, sigamos em frente, servindo a Ti com alegria e aguardando o dia em que Cristo voltar para nos conduzir para a bem-aventurança eterna. Abençoe, ó Deus, a cada um que nesta noite nos acompanha neste estudo bíblico, nesse nosso devocional. Que Teu Espírito Santo abra ouvidos e corações e assim console, anime, fortaleça, traga alívio e alento a estes corações e estas vidas. Isso, a Deus, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Vamos lá dar uma olhadinha quem mais nos acompanha nesta noite, né? Muito bem. Um abraço também especial para a Neuza Wingert, lá do Rio Grande do Sul, Três Coroas. Seja bem-vinda. Também a Rosalina Vescov, bem-vinda. Muito bem. Vamos ver se a transmissão está ok. Eu acho que sim, acho que está ok. Muito bem, está ok sim, tá ok. Também um abraço muito especial para a Silvina Pribe, muito bem, Rosa Maria, também a Luciane Petrich, Dona Ruth. Dias atrás, aí, na terça-feira, o irmão da Dona Ruth também nos acompanhou, Um abraço bem especial aí para a Dona Ruth, toda a família lá, da Luciane, o Clayton, também o Léo, o Leandro, também a irmã do Léo, que está na instrução de confirmandos, a Juliana, seja bem-vinda. Muito bem, também a Geni Dores, boa noite, seja bem-vinda, lá do Cajuru. Gunda Schultz, boa noite. Irma Schultz Otto, muito bem, boa noite. Também a Mari Keiber, boa noite. Toda a família reunida lá, um abraço especial para o Henrique, o pequeno Pedro Henrique também, Um abração para vocês aí. Que bom ter vocês em nossa companhia. Também a Lucinea Kister, boa noite, lá do Espírito Santo, muito bem. Também a Sami Aidan, um abraço. E para o Samuel também um abraço. Bom ter vocês aí em nossa companhia. Também a Arlene Beck, lá do Rio Grande do Sul, lá de Cachoeira do Sul. Muito bem, um abraço muito especial para essa família querida. E também para o seu Antônio. Um abração para vocês aí. Que bom que vocês estão nos acompanhando nesta noite. Muito bem, Dona Esther também está aqui, também a Liana Miller, Que bom, muito bem. Eu não vou conseguir ler o nome de todos, mas sintam-se todos abraçados e acolhidos para esse nosso momento de estudo de hoje, Que bom que vocês estão aí conosco. Muito bem, iniciamos então o nosso estudo de hoje, com essa imagem aí. Pentecostes. Pentecostes é uma festa na igreja muito importante. Nós lembramos agora no próximo domingo um grande momento, um momento muito especial para a igreja logo após a ascensão de Jesus. Lembrem que em estudos anteriores, quando falamos inclusive sobre a ascensão de Jesus,
mencionamos aquela promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que enviaria o Consolador, ou seja, que enviaria o Espírito Santo. Então tivemos Páscoa, Ascensão, 40 dias depois da Páscoa, e 50 dias depois da Páscoa, ou 10 dias depois da Ascensão, ocorre então o Pentecostes, quando nós temos a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os seguidores de Jesus, e estes então saem e de fato se tornam testemunhas em Jerusalém, na Samaria e em todos os lugares. Que bom que nós temos esse Deus que vai atrás, vai em busca aí, do seu povo, da sua igreja e transforma vidas e corações. Que bom termos esse Deus de amor. Muito bem, seguimos então com essa pergunta importante. Você crê em Jesus como seu Salvador? Sim ou não? Imagino que sim. Imagino que você crê em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que morreu por ti na cruz, como aquele que sofreu a dívida ou pagou a dívida e sofreu o que você deveria sofrer no alto da cruz. E ele então te traz toda essa paz, toda essa certeza de perdão, de comunhão com Deus e de vida eterna. Mas você já se perguntou por que você crê em Jesus? Você já se perguntou por que você tem fé nesse Deus maravilhoso, que se preocupa, que cuida, que caminha conosco, que nos ergue, que nos ajuda, que nos dá força para enfrentarmos as situações difíceis do dia a dia? Você já se perguntou de onde vem essa fé? Aqui está a grande ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que age, é aquele que transforma vidas, é aquele que de fato converte, convence. Ou seja, nós entendemos que se hoje nós temos a fé, se eu tenho a fé em Jesus, se você tem fé de que de fato Jesus é o seu Salvador, você crê nisso, não somente conhece as histórias sobre Jesus e a respeito de Jesus, mas você crê nele, isso te traz consolo, é porque em algum momento Deus, Espírito Santo, agiu em sua vida. Em algum momento o Espírito Santo fez essa transformação no seu coração. Em algum momento o Espírito Santo conseguiu te transformar de inimigo em amigo de Deus. Em algum momento ele te tirou da escuridão para a maravilhosa luz. Essa é a obra do Espírito Santo. Ou seja, é ele quem chama, congrega, ilumina, santifica. Nós estudamos isso no 3º artigo. Lembra, nós temos o credo apostólico e os 3 artigos. O primeiro fala sobre o Pai, Deus Pai, Criador, Jesus, o Redentor, o Salvador, e o 3º artigo sobre o Espírito Santo. E lá no Catecismo nós decoramos, ou grande parte leu ou já até tenha decorado, creio que por minha própria razão ou força não posso crer nem vir ao meu Senhor. E aí vem toda a obra do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo me chamou, congregou, santificou, e nos preserva, nos mantém nessa fé. Essa é a grande obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não simplesmente criou a fé em nosso coração, mas além de ter criado, ele também continua agindo e nos preservando na fé, nos mantendo na fé verdadeira que nos faz olhar então para Jesus como Salvador. Nós temos um texto bíblico que diz: ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Ou seja, não há como crer em Deus, não há como crer em Jesus sem o Espírito Santo. Até a gente lembra que o Espírito Santo ele vem para justamente apontar para Jesus, para promover Jesus. Aqui está a grande ação do Espírito Santo. Ele promove a vida e a obra de Jesus. Eu imagino que muitos de vocês já receberam essa fé quando crianças. Quando você era criança, você foi batizado. E lá naquele momento o Espírito Santo agiu. Como é bonito ver e acompanhar um batismo. Eu imagino que você
já viu 1, 2, 5 ou inúmeros batismos. E é um momento muito especial. A família está ali reunida, a congregação, agora na pandemia isso às vezes não está acontecendo, mas normalmente a congregação está ali junto, reunida, celebrando com os pais, com padrinhos, com a família, aquele grande e especial momento do batismo. Quando Deus Espírito Santo, por meio da água e da palavra, atua, age e coloca no coração dessa criança o grande presente da fé. E que presentão! Essa fé vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Por isso que é importante nós continuarmos sempre ouvindo a palavra. Estar na igreja não é para agradar o pastor, não é para agradar a diretoria. Não! Nós estamos na igreja para que o Espírito Santo continue agindo. Por isso os pastores, por vezes, são tão chatos, né? De motivar, de estimular as pessoas a irem para a igreja. Eu não preciso ir para a igreja. Pode ser que tenha alguma coisa errada nessa fé. Talvez a fé esteja muito fraca. Ou seja, muitas pessoas às vezes rejeitam a importância de estar na igreja. Como eu falei, não é para agradar o pastor. Não. Mas é para estar lá ouvindo essa palavra, participando da Santa Ceia, para que o Espírito Santo possa agir e aí fazer toda a sua obra. Lá atrás ele criou a fé em nosso coração, mas ele tem que nos preservar, nos manter na fé até a nossa morte ou até o dia que Cristo voltar. Por isso, rejeitar um culto, rejeitar a leitura bíblica, rejeitar estar em contato com as coisas de Deus nunca é uma boa. Assim como o celular precisa ser carregado de vez em quando na tomada lá, senão não funciona mais, assim o Espírito Santo vai agir em nossa vida e vai nos fortalecer na fé. Isso é a ação dele. Do começo ao fim, o que eu não posso é rejeitar, o que eu não posso é dizer, não quero, isso não é importante para mim. Porque a minha fé pode ser que esteja capenga. E uma fé capenga não é boa. É uma fé meio confusa, isso não é bom. Porque nós perdemos, por vezes, nesse contexto, o consolo que vem da fé verdadeira. E essa fé verdadeira nos faz olhar para Cristo como o caminho, a verdade, a vida, e nos faz ver as coisas até de um modo muito diferente do mundo. Isso faz uma grande diferença. Infelizmente, o coração do ser humano é muito complicado e ele consegue rejeitar a graça. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O coração do ser humano é tão complicado que ele diz, não, eu não quero saber disso. Ignora o presente, rejeita o presente. Talvez você já tenha vivido isso, você deu presente para alguém, um presente para uma pessoa e ela disse, não, eu não quero isso aí. Que momento constrangedor, que momento ruim. Muitos fazem com a fé isso, muitas fazem isso com as coisas de Deus. Não, eu não quero esse presente. Embora esse presente fale de vida eterna, embora esse presente fale de salvação. Então, se você hoje crê em Jesus, se hoje você tem fé, e essa fé te traz todo o consolo, alívio e também te traz alegria, é porque em algum momento o Espírito Santo agiu em seu coração e colocou no seu coração esse presente da fé. Por isso nós estimulamos tanto a levarem as crianças para o batismo. Um adulto também pode crer quando ele ouve a palavra, diz lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir. Alguém pode, um adulto, claro, também pode crer por ouvir a palavra. Mas percebam, a palavra de Deus sempre está em ação. Não é o ser humano, não é a pessoa, cheguei numa idade de consciência, então agora eu quero ter fé. Não é assim que funciona. Você não compra a fé. Você não diz, não, agora eu quero crer. É Deus que vai atrás de você. Quando você diz isso, é porque Deus já agiu no teu coração. Ele é o que dá o primeiro passo. E os demais também. Ele transforma, ele modifica, ele faz com que haja fé no coração. Portanto, nós, quando lemos dessa forma, percebemos que Deus vai agir do começo ao fim. É pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Palavra de Deus.
Mas e no batismo não tem palavra de Deus? Claro que tem. Aquilo que Jesus disse lá em Mateus 28. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra de Deus, unida àquela água que é usada naquele momento, o Espírito Santo age e então implanta, coloca no coração o grande presente da fé. Então, se você crê em Jesus hoje como teu Salvador, agradeça a Deus, louve a Deus. E ao mesmo tempo peça para que Deus te dê fome, vontade, sede da palavra dele, para que o Espírito Santo continue agindo em sua vida e assim automaticamente você seja por ele, por Deus, preservado na fé verdadeira. Ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, mande lá nos comentários que eu vou mais tarde responder esta pergunta, tá bom? Como eu já disse, nós temos uma pergunta que no final eu vou responder, que é sobre o pecado contra o Espírito Santo. É aquele pecado que não tem perdão. Terça-feira passada falamos, né, sobre arrependimento. Todo arrependimento agrada a Deus? Não, nem todo arrependimento agrada a Deus. Se você tem dúvidas sobre esse tema, eu convido você a olhar o estudo da terça passada e então tirar alguma dúvida que você tem. Muito bem, seguindo, né? O que aconteceu lá em Atos? Que é esse grande evento de Pentecostes. Se você puder, se possível, pegue a sua Bíblia e vamos, né, dar uma olhadinha no texto bíblico lá de Atos, capítulo 2, que justamente conta todo esse momento da descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus. Então, Atos 1 vai contar a ascensão de Jesus, ele está ali, né, falando, né, sobre o Espírito Santo e tal. Aí ele sobe na ascensão, ele é assunto ao céu, e na sequência, 10 dias depois, e aí vem o capítulo 2, vai contar então a descida do Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, Pentecostes, a descida, a festa do Espírito Santo. E aí acontece algo extraordinário. Se vocês olharem o contexto, os discípulos estavam com muito medo dos líderes da época. Enfim, o que fizeram com Jesus? Fizeram ali um julgamento injusto, acusações injustas, e Jesus foi preso e maltratado e morto. Então os discípulos estão com um certo medo. E Jesus ainda diz, né, lá no capítulo 1, lá no versículo 8, né, vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como Judeia, como na Samaria e até os confins da terra. Eles precisavam do Espírito Santo, porque eles estavam com medo, eles não saíram pregando a palavra de Deus, não deram testemunho da palavra de Deus, estavam com medo, portas trancadas. Mas aí vem o Espírito Santo. E aí essa imagem aqui nos ajuda a entender um pouco o texto, né? Diz lá que ficaram como chaminhas em cima da cabeça. As crianças, quando a gente conta essa história na escola dominical, normalmente desenham algo parecido nesse sentido aqui. E esse foi o grande evento. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Quem deu coragem para que eles fossem e pregassem? O Espírito Santo. Então, além de dar fé ao nosso coração, ele também nos faz olhar para essa vida cristã, uma vida conforme Deus assim pede, uma vida cristã, viver de acordo com sua vontade, viver de acordo com sua palavra. E aqui na sequência a gente tem essa grande necessidade de o evangelho ser pregado, de ser testemunhado, justamente para que as pessoas chegassem a conhecer o evangelho. Então o Espírito Santo agiu e continuou agindo e continua agindo hoje. E percebam, aqui a gente vai ver que Pedro estava e os demais ali estavam com medo. E aí Pedro levanta e faz uma pregação extraordinária, pregação de lei. Foram vocês que levaram Jesus para a cruz. Pedro vai na canela daquelas pessoas. E aí na sequência, nós na terça-feira falamos sobre arrependimento, né? Essa pregação de lei de Pedro faz com que eles cheguem ao arrependimento. Poxa, a gente fez uma coisa errada. E aí nós temos no capítulo 2, né, um momento muito interessante, quando diz assim que eles ficaram
com tristeza no coração. Versículo 37 do capítulo 2. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra, por favor. Capítulo 2, versículo 37. Diz assim: ouvindo estas coisas, que coisas? As que Pedro havia falado, anunciado, pregado, a respeito de Jesus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, sentiram tristeza, contrição no coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Estão perdidos. Poxa, Jesus sofreu injustamente todo esse castigo que ele sofreu. E agora o que nós vamos fazer? E Pedro dá a resposta, e aí vem o doce evangelho, onde ele diz: respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual que é o dom do Espírito Santo? A gente vai, acho que eu imagino que você já tem a resposta, mas depois a gente vai usar um outro texto que responde isso claramente, né? Uma dúvida que por vezes surge no assunto Pentecostes é a questão do dom de línguas. Dias atrás, um dos nossos estudos foi responder perguntas. E uma pergunta enviada foi sobre o falar em línguas. Eu aqui vou falar bem rapidamente. Se você tiver dúvidas, por favor, entre em contato. Mas logo no capítulo 2, então, o Espírito Santo desce sobre eles e vai dizer lá, no versículo 4 do capítulo 2, o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que línguas eram essas? Que línguas eles estavam falando? Gott ist Liebe und er lieben uns. Eu imagino que muitos entenderam aí, né? Não foi bem um dom de línguas aqui, não me entendo dessa forma. Mas eu falei em alemão, Gott ist Lieben, Deus é amor. E ainda, uns lieben uns, ou und lieben uns. E nos ama, ele nos ama. Deus é amor e nos ama. Falei aqui em alemão. Ou seja, tente imaginar você numa cidade onde as pessoas ali não falam o teu idioma. Né? Você tem certeza que ali eles não falam o teu idioma. Alguém vem conversar contigo e um pouco ele começa a falar o teu idioma. Você vai dizer assim: opa, mas espera aí, você não veio do meu país, como é que você fala o meu idioma? Algo parecido aconteceu lá em Atos. Aquele povo, aqueles discípulos de Jesus estavam ali e eles não falavam outras línguas, outros idiomas. O que os discípulos falaram foram outros idiomas que eles não conheciam. Não era uma língua dos anjos, não era um monte de palavras sem nexo. Não, eles estavam falando um idioma que eles não conheciam. O Espírito Santo deu esse poder a eles para que pregassem o Evangelho. Pois muitas pessoas vieram até Jerusalém por causa das festas da igreja, e quando esses então voltassem para casa, o que aconteceria? Eles levariam junto o Evangelho, levariam junto a mensagem, levariam fé no coração, porque o Espírito Santo agiu, e como a gente viu aqui na sequência, eles ficaram tristes. O que nós precisamos fazer? Arrependam-se, vocês vão ser batizados e vão receber o dom do Espírito Santo. E aqui, se você depois puder, leia todos os versículos de 5 até o versículo 13 aqui de Atos, capítulo 2, desculpa. Aqui nós vamos ver vários locais. A gente é de tal lugar, tal lugar, tal lugar. Como é que nós ouvimos esses caras falarem na nossa língua? Eles são daqui, são galileus. Como é que eles estão falando o nosso idioma? Dom do Espírito Santo. Então, falar de línguas em Atos é isso. É falar uma língua, um idioma que eles não conheciam, mas que o Espírito Santo então falou ou deu condições para que eles falassem e transmitissem o Evangelho. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Ok? Muito bem. E aqui então nós vamos para esse versículo tão bacana, um versículo muito conhecido, Efésios 2:8. Deixa eu ampliar aqui para você, que é um versículo muito interessante. Graça de Deus. O que é graça de Deus?
Graça de Deus é essa ação dele em nosso favor. Então aqui a gente está dizendo que o Espírito Santo é aquele quem atua e continua atuando, que criou a fé em nosso coração e continua nos preservando. Tá? Essa fé que nós temos é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não é uma coisa que eu compro, não é uma coisa que eu adquiro, é dado. Deus é quem dá a fé, Deus é quem concede o dom da fé. Por isso nós enfatizamos muito essa obra do Espírito Santo. Nós, luteranos, por vezes, nem falamos tanto do Espírito Santo. Até às vezes nós somos acusados. A igreja luterana é muito uma igreja que não fala do Espírito Santo. Na verdade, nós pregamos o Evangelho. E quem está agindo ali é o Espírito Santo, que vai justamente agir, transformar, converter, consolar, animar, orientar, admoestar e assim por diante. Ou seja, o Espírito Santo é o que está ativo. E assim será até a volta de Jesus. Até lá, a palavra precisa ser pregada, para que nós sejamos preservados na fé e para que mais pessoas venham a conhecer o Evangelho, que dá de fato perdão, vida e salvação. E aqui esse texto é um texto que eu gosto muito, né? Efésios 2:8, que ele é um resumão da Bíblia praticamente, né? Pela graça sois salvos. A gente muitas vezes ouve na igreja, graça de Deus, graça de Deus. Mas o que é a graça de Deus? Graça de Deus é o favor imerecido, é a ação de Deus em nosso favor. É uma ação que Deus fez e faz por nós, mesmo sem nós merecermos. Nós somos pecadores, falhos e imperfeitos. Mesmo assim, Deus vem ao nosso encontro. É o pastor Jesus indo atrás das suas ovelhas, as que já são do seu aprisco para cuidar, proteger, e outras que precisam ainda ser encontradas. E lembro lá da parábola da ovelha perdida? O que Jesus faz quando encontra a ovelha perdida? Sim, faz uma grande festa, fica feliz, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Lembra do filho pródigo? Ontem à noite nós tivemos o nosso encontro de jovens online. E aí a gente deu uma olhadinha na parábola do filho pródigo. Ou seja, o que o pai faz quando o filho volta? Festa. E ele diz assim, ele estava morto e agora está vivo, estava perdido e agora foi encontrado. Ou seja, Deus vai atrás, vai ao encontro das pessoas. Então, por essa ação de Deus, nós somos salvos. Deus é quem vai atrás do pecador perdido. Mas isso quer dizer que todo mundo vai para o céu, então, já que Deus é amor? Já que Gott ist Liebe? Não. Existe um meio pelo qual as pessoas são salvas. Elas são salvas por meio de Jesus Cristo. Mas como é que eu passo a crer em Jesus Cristo? Aí vem a fé. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Essa fé que salva, a fé que nos faz olhar para Jesus como Salvador, não vem de nós, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. É um dom de Deus. Que presentão! Que presentão Deus nos deu e continua dando a muitas crianças quando são batizadas, muitos adultos que ainda, não criam e passam a crer, o grande presente da fé. Como é bom saber que Deus quer nos ver na eternidade e continua dando esse grande presente da fé. E aqui vem o outro destaque, aqui eu destaquei, o Espírito Santo continua agindo, nosso último slide da noite. Ou seja, o Espírito Santo continua agindo em nossos corações. Ouça a palavra, quando puder vá à Santa Ceia, lembre do seu batismo. Mas eu não sei se eu tenho fé, eu não sei se Deus me ama ainda, não sei se eu pertenço ao povo de Deus ainda. Lembre do seu batismo. Até dias atrás nós tivemos em outro estudo que eu recomendei e sugeri que cada um decorasse a data do batismo. Dia tal, mês tal, ano tal eu fui batizado. Porque é um dia muito especial, é um dia de festa. Naquele dia Deus colocou no teu coração a fé. E agora continue ouvindo, continue crescendo na fé. Buscai as coisas do alto, diz Paulo. Busque as coisas de Deus. Ouça a palavra, leia a palavra, não seja preguiçoso. Não tenho tempo. Tem sim, é só se organizar.
É só se organizar. De repente deixe um pouco da televisão de lado, um pouco do celular de lado, ou pegue o celular para ler a Bíblia. Não use essa desculpa. Vai chegar no céu e dizer assim, Deus, eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. Não vai colar. Nós temos tempo. Claro que nossa vida é corrida, mas nós precisamos nos organizar. Nós precisamos nos organizar. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Por que não? Separe o tempo, leia a Bíblia. Vá para a igreja. Agora a gente está vivendo em alguns lugares, ainda não podem ir à igreja por causa da pandemia. Mas continue valorizando e quando puder, vá para a igreja. Tomara que logo tenhamos aí uma solução para esse problema do Covid e possamos logo, ninguém seja barrado por idade ou por algum outro problema de saúde de não poder ir à igreja. É muito ruim isso, ir ao culto. Isso é muito ruim. Mas ir à igreja é muito importante. É fundamental. E como eu falei no começo, não é para agradar o pastor, mas é para ouvir a palavra. Até eu brinco com os meus congregados aqui, com o pessoal do Pinheirinho, o sermão do pastor pode estar muito ruim. Não entendi nada do sermão. Não tem problema. Claro que a gente quer que as pessoas compreendam, que haja de fato entendimento, que haja clareza, que houve compreensão daquele texto bíblico, que houve paz, que houve consolo, que houve alívio. Mas imaginemos, poxa, esse sermão hoje eu não entendi muito não sei o que o pastor quis dizer. Mesmo assim teve a leitura bíblica, mesmo assim teve a leitura da palavra de Deus. E essa palavra é viva e eficaz. Ela não volta vazia, ela continua ativa. O Espírito Santo continua ativo por meio dessa palavra. Vai ter Santa Ceia. Você vai poder ir na Santa Ceia receber o corpo e sangue de Cristo para perdão e fortalecimento de fé. Você vai cantar hinos, que vai ter letras muito importantes e bonitas, onde o Espírito Santo vai ter a oportunidade de também agir. Enfim, o cristão vai para a igreja, o cristão vai ouvir a palavra. Muitos usam desculpa que não precisam ir à igreja. Não caiam nessa armadilha. Isso é a armadilha de Satanás. Isso aí é para enganar mesmo. Não preciso ir para o culto. Não caia nessa armadilha. Vá, ouça, aprenda, cante. Tiver dúvida, procure o pastor e certamente ele vai te ajudar a entender textos ou temas, assuntos, para que haja crescimento. Que o Espírito Santo te preserve firme na fé. Que o Espírito Santo te mantenha firme, confiante nesse Deus de amor, nesse Jesus que veio e que continua vindo pela palavra e pela Santa Ceia. Percebam, o Espírito Santo continua ativo, promove a vida e a obra de Jesus. Se você crê em Jesus hoje, é porque o Espírito Santo agiu e continua agindo em teu coração e no meu coração. Que Deus nos mantenha nesta fé verdadeira, presente de Deus. Amém. Muito bem, eu tenho uma pergunta para responder, Poxa, o tempo está passando aí, a gente não respondeu a pergunta. A pergunta foi, qual que é o pecado contra o Espírito Santo? Está lá em mais textos, mas um dos versículos é o versículo 31 de Mateus 12. Todos os pecados têm perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo. O que é isso? É rejeitar o Espírito Santo. É rejeitar a graça e o amor de Deus. Lá no contexto de Mateus, nós temos os líderes da igreja justamente acusando Jesus que o que ele estava fazendo era obra do diabo. E Jesus está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo é pecar contra o Espírito Santo. Vocês estão rejeitando a obra de Jesus, vocês estão rejeitando a obra de Cristo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é você rejeitar a graça, é rejeitar a obra de Jesus Cristo, é morrer sem o Espírito Santo, é morrer sem a fé, já que nós somos morada do Espírito Santo, ele habita em nós, ele mora em nós. Que coisa bacana, que coisa legal. Então, quando eu morro sem esta fé, ou sem esse Espírito Santo, esse é o pecado que não tem perdão e é condenação.
Mas se você tem essa dúvida, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Pode ficar tranquilo. Se você se pergunta isso, com certeza você não pecou contra o Espírito Santo. Aquele que não tem essa preocupação, aquele que rejeita, que não quer saber de Deus, não quer saber da fé, esse provavelmente, então, pecou ou então irá morrer sem a fé e automaticamente não haverá perdão e, consequentemente, condenação. Ok? Muito bem, gente. Acho que era isso da minha parte hoje. Vamos ver quem mais nos acompanha. Não sei se nós temos alguma pergunta, se alguém encaminhou alguma dúvida, né? Vamos ver quem mais está conosco aqui. Muito bem. Lenira Ros, boa noite, né? Seja bem-vinda. Também a Maristela Kisler, boa noite. Né? Também o Gabriel Steinhauser, boa noite. Um abraço aí para a família. Muito bom ter vocês também aí, né? O Mano e também o pai e a mãe. Ok. Temos perguntas? Não? Então tá bom. Muito bem, aqui a Rose Martins, então, pede para incluir na oração a gratidão pela viagem que foi tranquila. Na terça-feira nós oramos por ela, né? E agora ela também quer agradecer. Isso é muito bacana, muito importante. Também um abraço especial para Luciane Shimizu, né? Um abraço, amiga aí da Rose Martins. Muito bem. Também a Ilone Bairfus, muito bem, seja bem-vinda. Tá? Quem mais? Também a Marta Cipolatti, boa noite. Paulo Sper, boa noite. De Cerrito, Rio Grande do Sul. Né? Muito bem. O pastor Eldo colocou aqui o dia do batismo dele, ó, dia 27 de setembro de 49. Faz tempo, hein, pastor? Faz tempo, de 49. Mas que bom, ó, o pastor Eldo aí colocou a data. Se você lembrar da sua data, coloque também. Coloque lá a data do seu batismo. Tá? Muito bem. Quem mais aí nos acompanha? Também temos a Vanderleia Schroeder, né? Schroeder, que é lá de Pelotas. Né? Muito bem. Ok, gente. Vamos então para a parte final, a nossa oração de hoje. Vamos orar então pela Rose Martins. Como falamos na terça-feira, nós incluímos ela na oração sobre ela iria fazer uma viagem e fez essa viagem, pelo jeito correu tudo bem e queremos então agora incluir também ela na oração de hoje, oração de gratidão. Também quero incluir na oração de hoje o meu pai, lá no Rio Grande do Sul, o Valdírio. Meu pai está doente, né, está hospitalizado, então queremos incluir ele também na oração de hoje, pedir que ele cuide tanto da parte física, né, os médicos estão lá, e também, claro, cuidar da parte espiritual. Né? Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, te louvamos por mais esse estudo de hoje, te louvamos também pela tua ação, a qual colocou em nosso coração a fé, e que nos traz todo esse consolo, paz, alívio e certeza de comunhão contigo. Te louvamos, ó Deus, por todas as pessoas que nos acompanham nessa noite, aqueles que irão ainda no futuro acompanhar, ver esse estudo, que o teu Espírito Santo continue ativo, agindo na vida de todos nós. Também te louvamos, ó Deus, pelo grande presente da tua palavra, a Bíblia, que está em nossas mãos hoje de uma forma tão tranquila. Temos acesso à tua palavra de forma simples, pelo celular, temos também pela internet, temos a Bíblia, que hoje custa um valor bem menor, fácil de adquirir. Ó Deus, obrigado por termos em nossas mãos a tua palavra. Abençoe, ó Deus, a tua igreja mundo afora, que domingo celebra, festeja o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e esses foram pregar o Evangelho. Abençoe também essa pregação para que mais e mais pessoas possam ser transformadas por ti e receberem um grande dom, um grande presente da fé que perdoa e que salva. Também te louvamos, ó Deus, pela viagem da Rose Martins, viagem que foi tranquila, que foi tudo bem. Obrigado, ó Deus, por ter protegido a ela e conduzido ela tanto na ida como também na volta. Abençoe, ó Deus, tantas pessoas que estão viajando, abençoe os motoristas,
para que sempre tenham todo o cuidado e que as pessoas possam ir e vir tranquilamente. Também te peço a Deus em favor do meu pai, o Valdir, que está hospitalizado, como o senhor bem sabe. Continue a Deus cuidando dele, abençoando os médicos, para que façam todos os exames e consigam de fato ver o que está acontecendo e que, segundo a tua vontade, ele possa logo retornar, ficar bem de saúde. Mas também te peço a Deus que abençoes ricamente ele também na sua saúde espiritual, que o teu Espírito Santo o preserve firme na fé e haja no coração dele para que te entregue sempre tudo em tuas mãos. Abençoe também tantos outros, ó Deus, que estão nos hospitais, pessoas adoentadas. Abençoe os médicos para que sempre façam tudo possível da melhor forma possível. E tudo nós entregamos em tuas mãos e que seja conforme a tua santa vontade. Ó Deus, obrigado por esse estudo e por essa noite. Nos abençoe, guarde e proteja. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, gente. Que bom ter vocês aí nessa noite, acompanhando o nosso estudo. Muito bem. Se você desejar, compartilhe aí com seus amigos, ou compartilhe com as pessoas que você queira. E um abraço muito especial aí para todos que, então, estão nos acompanhando aí nessa noite. Alguns aqui colocaram o dia do batismo, também a Margarida de Verck, o Geraldo no dia 18 de outubro de 51. Também faz tempo, hein, Geraldo? Que legal. A Margarida no dia 7 de dezembro de 68. Muito bem. O meu batismo foi dia 12 de outubro de 1980. Então, no dia em que eu recebi o grande presente da fé. Muito bem, gente querida, que bom ter vocês aí. Desejo a todos vocês uma ótima noite, um bom final de semana. Logo estamos aí chegando no sábado e domingo. Aqui no Pinheirinho nós vamos voltar aos poucos ao culto, de uma forma bem reduzida. E vai ser um momento muito importante, muito especial, mas iremos continuar transmitindo os cultos. O culto de sábado à noite. Sábado à noite, 19h30, você é convidado a participar conosco do culto online. Ok? Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe a cada um. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus.